nação, saudações rubro-negras, gente, aqui é Giovana CRF, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E, gente, eu vou falar o que, né? Cara, eu vou dizer que no fundo, assim, eu sempre tava em mente com o Flamengo virar esse jogo, da gente conseguir reverter esse placar, mas no fundo, eu sabia que ia dar merda por conta do primeiro jogo. Cara, falar que o Flamengo jogou mal, eu vou estar mentindo, porque o time realmente jogou bem. O time não jogou mal, o time jogou bem. O Flamengo fez o gol, o Cebolinha fez o gol que a gente tanto tava criticando, entendeu? A gente criticou demais o Cebolinha, mas assim, o Cebolinha fez uma partida boa. Eu ainda vi a escalação, quando eu vi a escalação e vi o Cebolinha, eu falei, cara, meu Deus, o Felipe Luiz tá maluco. Só que o Cebolinha fez uma partida boa, ainda fez o gol. Mas, assim, o que adianta a gente ter feito todo esse esforço agora no segundo jogo se no primeiro jogo a gente não fez? A gente não, na verdade, o Felipe Luiz. Porque, pra mim, ele já começou errado com o negócio de priorizar. Ah, não sei o que. Vou priorizar Brasileiro e Libertadores e esquece Copa do Brasil. Já que Copa do Brasil era em terceiro lugar, obviamente, né? Se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil, ele não vai ligar muito. Entendeu? Então, assim, como o Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil, acho que pra ele tá tudo bem. Isso não era prioridade. E, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o Flamengo tivesse feito a metade do que fez nesse jogo de hoje, no jogo de ida, o Flamengo ia se classificar. Ia, porque, cara, vocês viram que o Flamengo fez o gol no primeiro tempo e teve que ir pra pênalti. Por quê? Ninguém mais fez nada. O Atlético não fez mais nada, tipo, atacou assim algumas horas, teve perigo, mas não fez gol, entendeu? Teve muitas falhas também que foram sorte. O Hulk perdendo gols claros, ele tava mal nesse jogo. E, cara, como eu disse pra vocês, se o Flamengo tivesse feito o mínimo no jogo de ida, o Flamengo hoje ia estar classificado, entendeu? Se o Felipe Luiz não tivesse poupado o time no jogo de ida no Maracanã, porque pra mim não tem esse negócio de poupar time em Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, não tem. Se o Felipe Luiz não tivesse feito isso, o Flamengo ia estar classificado, porque vocês viram que o Atlético Mineiro não fez gol nenhum. O Flamengo fez um gol, levou pra pênalti, e o Flamengo obviamente perdeu nos pênaltis. Entendeu? O Rossi defendeu, e cara, eu vou falar um negócio pra vocês, que eu acho que todo mundo concorda comigo. Como que você coloca uma responsabilidade num garoto, eu acho que ele tem 17 anos, pra poder bater uma cobrança de pênalti, sabendo que se tu errar, tu vai ficar com uma pressão do cacete? Como que tu coloca o Wallace Young, foi o Wallace Young, pra bater pênalti? Cara, a questão não é o garoto em si, a questão da responsabilidade, entendeu? Você sabe que você tem jogadores ali que estão mais acostumados, que estão segurando a pressão mais tempo. Aí vai lá e me coloca o garoto pra bater um pênalti. Obviamente ele perdeu o pênalti, entendeu? Eu já tava sentindo isso. Cara, tem muita coisa que a gente tem que consertar. E se o Felipe Luiz falou que prioridade é Brasileiro e Libertadores, então acho que a gente tem que ganhar, né, o Brasileiro e Libertadores. Mas vou falar uma coisa pra vocês. É nessa do Felipe Luiz ficar priorizando tal campeonato que no final eu quero ver se a gente não ganha nada. Entendeu? Obviamente eu tô torcendo pro Flamengo ganhar alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Eu tô torcendo, obviamente. Mas se no final a gente não ganhar nada, ele vai ficar com que cara? Porque ele falou com todas as palavras que prioridade pra ele é Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, ele tá com pra rodo. Sendo que pra mim, Copa do Brasil entre Brasileiro e Libertadores é o mais fácil pra ganhar, que já te dá classificação ainda pra Libertadores do ano que vem. Ele tá com pra rodo e falou que prioridade é Libertadores e Brasileiro. Tá bom, e se não ganhar, tu vai falar o quê? Vai falar que foi, não sei o quê, é muita pressão. Libertadores é um campeonato difícil. Se é difícil, por que tu priorizou? Se é difícil, todos os campeonatos são difíceis. Aí tu vai me falar esse negócio de priorizar campeonato. Pelo amor de Deus, tu tem que jogar todos os campeonatos. Se o Flamengo tá disputando um título, o Flamengo tem que disputar pra ganhar. Entendeu? Eu não fico estressada pelo fato do Flamengo ter sido eliminado. Obviamente, eu também fico estressada por isso. Mas eu fico estressado pela forma que o Flamengo foi eliminado. Porque eles jogaram a Copa do Brasil no lixo. Entendeu? Porque se não tivesse feito isso, se não tivesse com essa palhaçada de priorizar tal campeonato, se não tivesse com essa palhaçada de deixar a Copa do Brasil pro lado, o Flamengo ia se classificar. O Flamengo ia, porque a gente sabe que se o Flamengo tivesse feito isso aqui no jogo de ida, o Flamengo ia estar classificado agora. Não ia nem ter cobrança de pênalti. Eu tava torcendo pra não ter cobrança de pênalti porque eu não aguento. Eu vi todas as cobranças, mas eu não aguento ver. Entendeu? E é isso, gente. Realmente não tenho o que falar. O Flamengo jogou bem, fez o gol, mas o principal faltou, que foi no jogo de ida. A gente deixou os caras fazer gol na nossa casa. Mesmo que fosse um empate, cara, o Flamengo ia conseguir se classificar, porque tava com 1-0 aqui de vantagem. Mas é isso, gente. A torcida do Flamengo tem que dar palmas, cantou do início ao fim, fez mosaico ainda, fez tudo pra gente ver, né? Pra todo mundo ver quanto que essa torcida é apaixonada, mas assim,
quando um técnico não acredita no título, né, só resta o torcedor mesmo. Porque falar que o Felipe Luiz estava de olho na Copa do Brasil é mentira. Só ano passado. Porque, assim, muito me estranha, né? Ano passado o Flamengo ser campeão na Copa do Brasil na casa deles, com o mesmo técnico. E esse ano o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil porque o técnico literalmente falou que não priorizou a Copa do Brasil. Que estranho isso, né? Mas enfim, gente, não tem muito o que falar. O Flamengo jogou bem, né? Como eu disse, se o Flamengo tivesse feito isso aqui no jogo de ida, a gente já tá classificado. E agora a gente tem uma semana decisiva por aí, porque semana que vem a gente já tem Libertadores. E o Inter não tá na sua melhor fase. Inclusive tá jogando agora contra o Fluminense. E os rivais, obviamente, já estão zoando, né? Vascaíno pra mim não tem moral de falar nada. Sabe, Vascaíno zoando. E tô nem aí pra Vascaíno zoando. Tanto faz. Botafoguense, Tricolor, tô nem aí. Pra mim esses três não tem moral nenhuma de zoar, principalmente Vascaíno. Mas é isso, gente. E eu tenho que fazer, a gente vai ter que aguentar a zoação, que pra mim não vai mudar em nada na minha vida. Zoação, ai, Flamengo eliminado da Copa do Brasil. Flamengo não vai mudar nada na minha vida essa zoação. Entendeu? Porque pra eles, assim, são assim pra mim. Entendeu? Eu enxergo o Vasco desse tamanho, até menor. Então vai mudar o que na minha vida? Não vai mudar nada. O que eu realmente queria era que o Flamengo fosse campeão de novo, obviamente. Mas, né, não priorizaram, falaram que não era prioridade. E eu espero que ano que vem tem um negócio de não ficar priorizando, de priorizar tudo e parar de priorizar tal campeonato. Ficar colocando um campeonato em cima do outro, porque isso dá merda. E é isso, gente. O Atlético, ele jogou melhor no Maracanã pra mim do que na casa deles. Convenhamos. Tipo, teve algumas partes que o Atlético, ele atacou, teve algumas chances perigosas do Atlético, mas assim, o Flamengo jogou bem melhor, bem melhor. Tanto que no comecinho do primeiro tempo, o narrador tava falando que o Flamengo tava bem em campo, mesmo não finalizando tanto, mas o Flamengo tava segurando o jogo, ele tava tentando atacar, e o Flamengo fez o gol. Mas o que faltou foi o jogo no início, no jogo de ida. Foi o principal que faltou. Mas a gente não fez esse papel de casa, porque o Felipe Luiz literalmente inventou de poupar time em Copa do Brasil, que pra mim não tem esse negócio de poupar time em nenhuma competição. Mas é isso, gente. Não tem muito o que eu falar. O que eu tinha pra falar já foi dito. A gente tem Libertadores pra disputar, a gente tem Brasileiro. Espero que a gente ganhe algum desses títulos, se possível os dois, porque se o Felipe Luiz priorizou, tanto é porque ele tá querendo ganhar, né? E é isso. Cara, a gente vai decidir literalmente todos os jogos de volta fora de casa na Libertadores. A forma que o Flamengo jogou o jogo de hoje me deixou, assim, tranquila um pouco, porque o Flamengo não jogou mal. O negócio foi o azar mesmo na cobrança de pênalti, porque se o Flamengo tivesse feito aquele gol, como fez, e fosse pra pênalti, e tivesse passado, eu ia estar aqui super feliz falando com vocês, tranquila, entendeu? Porque o negócio mesmo foi a cobrança de pênalti, porque pra mim não tem que colocar uma responsabilidade tão grande como essa num garoto. Entendeu? Não tinha que colocar, sendo que você tem outros jogadores que já tem essa responsabilidade há muito tempo, já sabe como funciona, aí tu vai colocar um garoto. Imagina como é que tá a cabeça dele agora também, que perdeu o pênalti. Enfim, gente, agora é isso. Partiu Libertadores, esse final de semana tem Flamengo e Mirassol no Maracanã pelo Brasileiro, depois a gente tem Libertadores. Bora focar no Libertadores e no Brasileiro, que era o que tanto Felipe Luiz queria. E é isso. Beijo, salve, rubro-negras, e vai pra cima deles, Mengão.